Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor para mais um Fluin Off. Felipe Luiz tem razão? Bom, eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Pedro e hoje eu quero falar sobre o Felipe Luiz, tá? Até porque a gente aprende com futebol muitas coisas e no final da história é sempre bom continuar aprendendo sobre isso tudo. Eu acho que esse caso do Felipe Luiz falando do Pedro é extremamente emblemático para a história do futebol brasileiro em geral. No mundo que você só via, por exemplo, você só via como eu posso falar? Você só via ali as pessoas falando de forma robótica com as outras pessoas, né? Com media training. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abacinados e o projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Felipe Luiz, ele deu uma coletiva depois do jogo. E claro que o tema Pedro iria ser questionado, porque ele não foi sequer relacionado, mesmo ele não tendo nenhuma lesão. Ele não tinha lesão, e ele nem sequer foi relacionado. E bom, é claro que se você pensar objetivamente, esquecendo também de todos os fatores externos, hoje o Flamengo ele conta com 2 centroavantes. Bruno Henrique, que é um segundo atacante, mas que é um centroavante muito bom, e Gonzalo Plata, que também é um segundo atacante, mas que tá sendo um centroavante muito bom. Então, tecnicamente, o Flamengo não precisa realmente de um terceiro centroavante, ainda mais custando caro desse jeito. E o que ele falou, objetivamente? Ele falou que a postura do Pedro era lamentável nos treinos. Tá? Que a postura dele não condizia com o que tinha acontecido nos treinos e que ele, em todas as performances gerais, a partir do seu GPS, era sempre o último. Mesmo tendo a idade dele. Tá? Quer dizer, você pegava ali até o Danilo, que é bem mais velho do que ele, e o Danilo conseguia ser melhor do que ele em diversos tipos de parâmetros que estavam acontecendo ali. É claro que ele não precisava utilizar o GPS, mas para embasar o que ele estava falando, isso é importante comentar. Quando você é um profissional, você não pode simplesmente se basear naquilo que você está vendo, mas sim em algum tipo de técnica ou tecnologia. Um exemplo, por exemplo, na área da psicologia, que é o meu caso, é justamente a observação naturalística, em que você não interfere na sua observação. Você simplesmente deixa lá e deixa acontecer o fenômeno. Mas não, o Felipe Luiz, que tinha essa possibilidade, quer dizer, não tinha essa possibilidade de observação naturalística, né? Ele teria que intervir em algum momento, porque ele é o técnico. Então ele se baseia justamente não na técnica, mas sim na tecnologia. E a tecnologia que ele usou foi o GPS. Então, o que diz que o Felipe Luiz ele não está se baseando em apenas a vontade dele, mas sim a todas as informações que ele possui, está completamente com razão. Está completamente com razão, tá? Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse momento pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, agora a gente tem que relacionar, eu acho que algumas coisas que até mesmo pode relacionar com o Fluminense. Primeiro de tudo é o seguinte: você primeiro tenta conversar com o jogador, tá? Você primeiro tenta conversar com o jogador.
o jogador não te atendeu, você apela à staff do jogador. Para ver se a staff do jogador dá uma porrada no jogador e esse jogador comece a jogar direito. Se realmente a staff do jogador e nem o próprio jogador tiveram uma ação propositiva, aquilo que realmente se espera do jogador de futebol, aí você tem que jogar na imprensa. E eu tenho certeza absoluta que o Felipe Luiz tentou falar tanto com o jogador quanto com o staff. E não viu boas coisas. Para realmente ele tirar o corpo dele da reta, se por acaso o Pedro começar a ter uma queda vertiginosa justamente de ação, ele vai lá e fala com a imprensa. Eu não consegui falar com você pessoalmente, porque você se recusa a escutar o que eu estou falando. Eu entrei em contato com a sua staff e a sua staff realmente não teve efeito positivo em você. Desculpe. Vou jogar isso daí no ventilador. Vou falar para todo mundo o que está acontecendo. Ele foi um baita profissional nisso. E como é que a gente pode relacionar isso ao Fluminense? Simples. As pessoas precisam entender do porquê, por exemplo, um centroavante não mete gol. Do que está acontecendo de verdade. As pessoas têm que ter mais noção sobre isso, porque senão você acaba fazendo com que aquele jogador que está treinando bem seja mais cobrado do que nunca. E possa fazer até mal para o jogador. O Felipe Luiz não atacou o Pedro, ou protegeu. Isso é papel de um treinador. Quando você não fala, quando você não explana aquilo que está acontecendo, você tentou no privado e não conseguiu, no público você vai fazer. Muito bem ao Felipe Luiz, que novamente, ao promover esse tipo de informação que está inserida no GPS, uma tecnologia que informa dados, ou seja, está embasado, e falar com o público, ele não somente está melhorando o Pedro, como ele está protegendo. No Fluminense não acontece isso, mesmo com o Renato Gaúcho. Espero que melhore. Felipe Luiz está em vias de ser campeão brasileiro, em vias de ser campeão da Libertadores, e a gente continua achando que a gente tem que tratar de uma maneira completamente equivocada um jogador, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comande e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.